Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e a Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo Paráclito, Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa, a mais um programa Palavra para o Teu Dia, da comunidade Lux Divina. Aí onde está, na circunstância concreta da sua vida, do seu dia, com a sua família, ore comigo ao Deus da vida. Talvez sozinho, mas ore comigo neste dia em que a Igreja celebra a memória obrigatória de São Joaquim e Santa Ana, os avós do Menino Jesus. Oremos. Senhor Deus de nossos pais, que concedeste a São Joaquim e a Santa Ana a graça de darem ao mundo a mãe do vosso Filho, alcancei-nos por sua intercessão a salvação que prometeste ao vosso povo. Por Cristo, que vive e reina com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos, a palavra do Senhor deste dia, a palavra de Deus é extraída, o Evangelho é extraído de São Mateus, capítulo 13, versículos de 16 a 17. Naquele tempo disse Jesus: quanto a vós, de todos os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que estáis a ver e não viram, ouvir o que estáis a ouvir e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, por este santo Evangelho. Perdoai-nos, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Caríssimos irmãos e irmãs, aqui diante da palavra de Deus, temos a possibilidade de mergulhar, de aprofundar esta palavra que vem dar alento e sentido à nossa vida. Sim, podeis dizer que o Padre está sempre a falar do sentido, porque hoje, mais do que em qualquer sociedade que tenha existido, da qual tenhamos relato, esta sociedade é uma sociedade que está doente, a sociedade está doente. E aqui vale a pena recordar o livro do Padre Paulo Ricardo, Um Olhar que Cura, quando ele fala de maneira muito clara de que a sociedade não é doente, a sociedade está doente. O eu, a forma de ver o ser, implica algo ontológico, algo mais profundo. E a sociedade está doente não porque tenha na sua essência, não porque na sua essência tenha sido criada doente, mas porque no seu desdobrar-se cotidiano, a sociedade enfermou-se, ou seja, adoeceu. E isso não é consequência da criação, é consequência da ação do próprio homem. E, portanto, a refletir neste dia em que celebramos nossos avós, e aqui vale a pena também refletir qual é a nossa relação com com o pai, com a mãe e com os nossos avós. Olhar para a nossa sociedade e perceber que lugar é que ocupam essas figuras, essas pessoas nas nossas vidas. No passado, os avós, as pessoas idosas, eram um sinal de autoridade moral, eram um sinal de conhecimento, eram aqueles que transmitiam toda a tradição, toda a herança como um património cultural. Hoje os avós são relegados para o canto da ignorância, porque não sabem lidar com o telemóvel, não sabem trabalhar com o iPhone, com o iPad, com TikTok, com todas estas coisas. Estou a exagerar. Não estou a falar dos avós que têm 50, 60 anos, não é? Mas estou a falar daqueles que têm mais idade. E então muitas vezes são vistos, relegados como inúteis numa sociedade que
está constituída como uma sociedade onde todos têm de ser ativos. Então, todos aqueles que perderam a sua ação física deixam de ser úteis à sociedade, porque estamos numa sociedade fundamentada na utilidade, na utilidade, não me vem a palavra, e quando bloqueamos, na utilidade. Mas a pessoa não vale pela sua utilidade. A pessoa não vale pela sua utilidade, a pessoa vale pela sua dignidade humana. Portanto, hoje, ao recordarmos e ao celebrarmos a festa de São Joaquim e Santa Ana, nós queremos reiterar esta posição da Igreja. O ser humano tem a sua dignidade desde o momento da sua concepção até a sua morte natural. Sim, a moral católica continua a ser válida, continua a ser a mesma neste sentido da palavra, combatendo muitos erros combatidos pelo modernismo. Não nos esqueçamos, esse modernismo, esta síntese de todas as grandes heresias. E, portanto, nós continuamos a defender a vida humana, continuamos a defender o valor da pessoa, continuamos a defender todo o património moral, ético que a Igreja nos transmite. Portanto, hoje, a palavra do Senhor diz: quanto a vós, de todos os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. E o primeiro grande ponto desta nossa reflexão é percebermos que está aqui uma grande revelação. Jesus revela o reino de Deus aos apóstolos. Jesus revela o reino de Deus a este grupo de mulheres e homens para que eles acolham no coração a graça. Eu assim aprendi a definir a graça de Deus como a graça é a ação de Deus na nossa vida. A graça é Deus que age em nós, é Deus que vai trabalhando o nosso coração, a nossa alma, a nossa memória, todo o nosso ser. E aqui a revelação é Deus que se dá a conhecer, dá-se a Deus a conhecer a nós. A graça é a ação do próprio Deus em nós. Uma coisa é Deus revelar-se, outra coisa é Deus agir em nós. A revelação é por si uma graça, porque em Deus esta conformidade, não há uma esquizofrenia entre a ação entre o ser e a ação. Quando Deus vem ao nosso encontro, já está a agir em nós. Portanto, aqui sabemos que a revelação é a manifestação de Deus à humanidade através da história. E dentro desta revelação Deus vai agindo, e este agir de Deus é a graça de Deus. No segundo ponto, e não menos importante, é esta continuidade da salvação, ou seja, nós percebemos que aqui no texto, quanto a vós de todos os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver. Ou seja, nesta continuidade, onde a revelação e a graça são progressivas, Deus vai acrescentando de maneira progressiva, agregando aspectos, realidades desta fé, que só na eternidade teremos realmente a capacidade de uma compreensão daquilo que é o mistério de Deus. Aqui vamos intuindo e percebendo por partes e em parte aquilo que Deus pretende revelar. Mas ao mesmo tempo somos chamados a passar por um discernimento espiritual. Ou seja, a palavra nos diz de maneira muito clara: em verdade vos digo, muitos profetas justos já desejaram ver o que estás a ver e não viram, e ouvir o que estás a ouvir e não ouviram. No mundo habitado pela cacofonia, ou seja, pelo ruído, e onde muitas vezes não existe o espaço para a escuta, nós somos convidados pelo Senhor a ouvir, e é isso só através do discernimento espiritual, porque no mundo de tantas vozes, de tantas opiniões da doxa, de tanta palavra, é preciso encontrar a palavra, é preciso ter esse
esse tempo para podermos descobrir aquilo que o Senhor pede de cada um de nós. Que São Joaquim e Santa Ana intercedam por nós e rezemos neste dia por todos os avós. Eu quero recordar também os meus avós e todos aqueles que de certa forma também na vida estiveram e como avós, que foram avós para mim, sem sendo biologicamente, mas afetivamente. Quero lembrar lá na paróquia de São Francisco Xavier, em Luanda, na minha capela de Santo Inácio de Loyola. Quero lembrar a avó Cristina, uma sábia mulher, analfabeta, não sabia ler nem escrever, mas conhecia todas as orações. Sempre conhecia aquela senhora, sempre a orar, sempre disponível e sempre pronta para ajudar. Lembro-me dela como nós acólitos e ela sempre ao nosso lado. É bom, como não recordar também tantas outras pessoas que nós conhecemos ao longo e que foram realmente, afetivamente, avós para nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor e a nossa força. Amém.